Oi! Hoje eu estou aqui com o Thiago, porque ele tem me infernizado pra fazer esse vídeo. A gente resolveu fazer o seguinte, no vlog de hoje, a gente vai trocar as leituras. Eu escolhi 3 livros que eu tô com vontade de ler, e o Thiago escolheu 3 livros que ele tá com vontade de ler. E daí a gente vai trocar esses títulos, ele vai ler os livros que eu quero e eu vou ler os livros que ele quer. E a gente vai trazer o resultado aqui pra vocês. Vamos fazer um vlogzinho de leituras. Eu não sei os livros que ele escolheu pra mim. Eu acabei de chegar com essa seleção de livros, coloquei no meu ecobag pra ele não ver. Tô aqui com a minha seleção. E, obviamente, a sacola dele do Intrínsecos. Não tem Intrínsecos então, dessa vez. Vamos lá. Vou começar com o Capa Dura, que é um livro que tem filme. E eu sempre vejo, e você fala muito bem do autor, o livro é O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Esse eu quero muito ler. Do Grandi Hendrix. O Victor sempre fala muito bem. Ele leu, acho que dois livros. Não, dele, eu li só aquele do Pêssego e eu amei demais. Tem Bom, eu acho que eu vou páginas. gostar, porque eu gostei bastante do senso de humor do Grady Hendrix. Achei que ele é bem debochadão, assim, na escrita, ao mesmo tempo que ele faz muitas críticas. Pelo menos o do Pêssego foi assim, né? Então, a e primeira, aí? toma aqui. Tudo. Obrigado. Eu tenho, mas obrigado. Vou começar com um mais light, que eu sei que você fala às vezes dele, então acho que você já viu alguma coisa aqui dentro? Acho que você às vezes tem vontade de ler ele, que é o Escritores e Amantes. Que veio nessa edição da Tag. A gente tem falado bastante desse livro nos últimos dias aí. E ele sempre fica falando, ai, você pode ler esse, né? Lê esse. Fica empurrando esse livro pra mim. Então vai ler você. Eu não sei do que se trata esse livro. Uma menina, uma jovem, ela trabalha num restaurante e ela conhece 2 caras. E daí ela tá escrevendo o livro dela e ela tá conhecendo esses 2 caras. E daí tem um relacionamento e... Nossa, ela vai, tipo, namorar 2 caras ao mesmo tempo. Exato, e escrevendo o livro dela que ela tá fazendo. Ela é uma romancista, assim, no começo de carreira. Legal. Ó, e essa leitura vai ser super tranquila, porque essa fonte aqui é Arial 15, hein? Sim. É muito grande essa fonte, muito enter, muito diálogo. Agora ai, o outro... Jesus. Eu vou botar Saramago se você me trouxer um livro que eu não quero ler. Agora o outro, Ctrl+C, Ctrl+V. Eu também peguei o... Não acredito! A gente vai ter que ler o mesmo. Meu Deus! Ontem eu escolhi na minha casa e eu falei pro Victor o seguinte: você quer romance ou romancinho? Porque eu tava entre esse e algum o... de capinha coloridinha. Funny You Should Ask, que é, já que você perguntou que saiu recentemente. E daí ele falou que queria romance, então toma o romance, Ctrl+C, Ctrl+V. A gente nem precisou trocar. Meu Deus, a gente tá realmente virando a mesma pessoa já. Exatamente, tô com medo. A próxima é um livro que eu quero muito ler. Há um tempo, você sabe que eu já botei em TBR. Secretamente, eu não cheguei a divulgar no canal que eu ia ler esse livro. E você sempre... E eu tirei. Mas é um livro que é muito bem falado e eu quero muito sim saber qual é. Acho que eu já até sei. Que é... Lágrimas de Aço. Esse também tava pra ir, você acredita? Nossa, se você tirar Lágrimas de Aço dessa sacola... Não, eu botei de volta, daí eu falei assim, não, ele não quer ler thriller, eu gosto mais de thriller do que o Victor. É porque a gente só fala dos mesmos livros, né? Exatamente. Então a gente vai recomendar os mesmos. É sobre 2 caras que eles vão investigar a tragédia da perda. É um cara que a filha dele foi assassinada e daí ele vai estar junto do julgamento e a filha dele, eu acho que ela é lésbica ou alguma coisa assim. Eles descobrem que a morte dos filhos pode ser mais do que um crime aleatório de homofobia. Talvez tenha dedo sujo de certos mafiosos. O meu último, no caso, é um livro que a gente também sempre comenta, eu acho. A gente sempre comenta do mesmo livro, eu acho que a gente comprou junto. Ah, do cachorro? O Caso do Cachorro. Eu tenho esse livro também. O Estranho Caso do Cachorro Morto, do Mark Randall. Eu comprei esse aqui na Bienal. É um livro quero muito ler. super cheio de coisinhas em volta dele. Ele tem muitos desenhos e coisinhas assim. Então tá aqui. É um livro bem rapidinho também. Tem 230 eu pedi pra ele não escolher série e não escolher livro de 500 páginas. É rapidinho, provavelmente. E tá aqui. Gostei da minha seleção. 2 que eu já queria ler e um que, tipo, eu tenho. Tava entalado na estante, encalhado lá. E eu também tô feliz com a minha até agora. Vamos saber. Essa aqui, qual a última, é a mais fora da curva pra você. Não se assuste com a capa cult, pois é dramalhão. Normalmente é bem fluido, é contemporâneo, é muito legal. É tag? Não é tag. Se a Rua Bill
falasse do James Bond. O pior que você falou que queria muito ler esse livro. Eu queria muito ler esse livro. E eu acho que esse é romance, inclusive. Ah, eu tô feliz com minha seleção. Eu também. Então agora a gente vai ler os livros. O maior provavelmente é o do Grande Render. Aí a gente, quando ficar pronto... Sim. Vocês vão ver. No caso, pra vocês já tá pronto, né? Então, acompanhem o resultado agora. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Estante Virtual. Bom, estamos aqui novamente para conversar com vocês sobre esse patrocinador maravilhoso aqui do canal, que é a Estante Virtual. Se você ainda não conhece, impossível, se você acompanha qualquer coisa minha, a Estante Virtual é um marketplace de livros novos e seminovos, então é um lugar onde você é conectado com diversos livreiros e pequenos sebos e pequenos negócios e livrarias locais de todo o Brasil, e lá você consegue comprar os seus livros num preço muito mais acessível e também encontrar livros que normalmente você não encontraria fora. Livros raros, livros esgotados. Também você apoia essa cultura do reuso, né? Comprando um livro seminovo e tem um consumo muito mais consciente. Eu sempre tenho meu linkzinho da Estante Virtual, caso você queira comprar por lá, tá bom? Sempre fica aqui na descrição dos vídeos. Tenho 2 cupons, o primeiro é Geek Freak e o segundo é Victor. Então qualquer um dos dois você ganha 7% de desconto. Mas o que tá rolando? Até o dia 16 agora de setembro tá acontecendo a Semana do Cliente. O dia do cliente é comemorado no dia 15 de setembro, então a gente já tá tendo aí ofertas a semana inteira, com uma seleção de livros maravilhosa para vocês aproveitarem, com um precinho bacana. Eu vou deixar o linkzinho específico dessa seleção aqui para vocês, tá? A Estante Virtual vocês podem comprar tranquilo, porque eles já estão há 17 anos no mercado, eles já estão solidificados aí. Você pode filtrar ali por livreiros e sebos e negócios locais mais próximos de você. Assim você também pode economizar no frete, por exemplo. Então não deixe de aproveitar essa grande festa, essa Semana do Cliente que tá rolando lá. Aproveita que é só até o dia 16, tá bom? Linkzinho aqui embaixo para vocês. E também usa o meu cupom GeekFreak ou Victor para ganhar mais 7% de desconto, beleza? Já começamos bem, já começamos favoritando o livro, galera. Ai, tá dando muito certo, tô feliz, hein? Tô empolgado. Eu li então Escritores e Amantes, da Lily King. Esse livro foi uma surpresa muito grande, foi também um choque muito grande, porque eu quase abandonei esse livro. E esse livro demorou um pouquinho pra entrar aí, pra engatar, mas quando foi, meus amigos, assim, se tornou um dos meus livros favoritos desse ano, tá aqui no meu coraçãozinho, estou completamente apaixonado. Terminei esse livro hoje de manhã, e agora eu já vim, depois do almoço, já gravar pra vocês, porque eu preciso conversar, eu estou obcecado. Thiago está aqui do meu lado, ele também foi a última leitura dele, e ele abandonou este livro, mas eu entendo, porque eu quase abandonei também. Mas, logo ele vai vir aqui dar as desculpinhas esfarrapadas dele, tá? Escritores e Amantes vai falar sobre a Casey. A Casey, ela perdeu os pais, a mãe dela morreu recentemente, então ela tá num luto muito grande. E ao mesmo tempo ela adquiriu muitas dívidas, tanto financiamento de faculdade, de várias coisas que ela foi acumulando ao longo dos anos. Então hoje ela tá no Serasa, ela tá recebendo várias cartas de cobrança e tudo mais, e ela trabalha como garçonete, então ela não consegue fazer muito dinheiro trabalhando ali no restaurante. Todo o dinheiro que ela faz, ela gasta basicamente com aluguel, e até com o aluguel ela tá tendo problema, então assim, ela tá na merda. Mas ao mesmo tempo ela tem um sonho de escrever um livro, ela é super apaixonada por livros, por escrita, por literatura no geral. Ela é cercada de amigos também, que tem algum tipo de envolvimento, tipo um amigo dela escreve poesia, outra amiga dela super apoia ela a ser escritora. E no meio de tudo isso, um dia ela tá ali servindo no restaurante, ela acaba conhecendo um rapaz, que é o Oliver. Oliver? Eita, como amou o livro. Oscar. Você acha que é Oliver? Eu nem li o livro e você já usou o nome do cara. Ela acaba conhecendo o Oscar, olha como eu lembro de tudo, galera. E o Oscar é um autor famoso, um autor aí que tá vendendo bastante, que tá, né, movimentando. E ele já tem 2 filhos, ele tem 40 e poucos anos, ela tem 30 e poucos, então ela tem uma grande diferença de idade. E ela vai começar a se envolver com ele. Ao mesmo tempo, ela conhece um outro rapaz que ela acaba trombando em um desses eventos literários, que é o Silas. E o Silas também vai chamando o interesse dela e ela vai namorar esses dois ao mesmo tempo. Não namorar, mas ela vai começar a sair com um, sair com o outro, sem muito comprometimento ali e tal. Conhecer mesmo, enquanto ela tá passando por tudo isso que eu já falei pra vocês. Esse livro teve um começo um pouquinho difícil. Não foi um livro que me conquistou logo de cara. Eu levei, eu acho, ali na faixa de 90 a 100 páginas pra conseguir me importar com qualquer coisa. Eu me senti nessas primeiras 100 páginas um pouco distante, a escrita não tava me cativando muito, os personagens eu não tava me importando no geral. Mas aí, quando acontece exatamente essa cena que eu falei pra vocês, dela conhecendo o Oscar no restaurante, foi a partir daí que começou a deslanchar pra mim. Mas ao mesmo tempo, nessas primeiras 100 páginas, a gente vai ter uma grande introdução da protagonista. Então vai falar sobre a morte da mãe dela, vai falar sobre o namorado que ela tinha que terminou com ela, e quando conta sobre esse momento é muito cringe, porque parece muito o personagem de protagonista do John Green, sabe? Que fala, nossa, a vida, nós somos infinitos. Não vai ser pra mim, não vou gostar, tava incomodado com isso. Mas aí, gente, virou do
avesso essa história, 360 graus completamente, e começou a ficar tão bom, mas tão bom, mas tão bom, eu fiquei tão investido. Aí quando chega nessa parte que eu comecei a gostar, é exatamente onde começa o agora. Tipo, agora vocês já estão introduzidos a tudo, agora vocês já conhecem e você pode começar a acompanhar a vida dela, o dia a dia, a partir de hoje. Quando a Casey conhece o Oscar, eu já tava super empolgado pela relação deles, os diálogos que eles trocam são muito divertidos de ler. Por essa situação dele ser mais velho, com 2 filhos, é uma realidade muito diferente da dela, então é algo também que ela vai ter essa incerteza, será que realmente eu quero entrar nessa família? Eu quero já chegar nesse negócio todo estabelecido, né? Fora que eu adorei esse cenário de restaurante, me lembrou muito um filme que eu amo demais, que é o Sem Reservas. Não sei se vocês já assistiram, tem a Catherine Zeta-Jones. Deu muito essa sensação de conforto, de gostosinho. Sabe quando você lê um livro, o que você mais lembra é daquele cenário, porque parece que você esteve ali. Eu me tenho essas memórias agora de eu trabalhando junto com ela ali no restaurante, interagindo com essas pessoas. Parece que enquanto eu tava ali, eu tava vivendo a vida dela junto com ela. E esse é um livro, inclusive, muito sobre isso. É sobre a vida real. É sobre um dia comum. É sobre pessoas comuns, pessoas com problemas, pessoas que não estão bem de vida, mas precisam estar bem pra sobreviver, pra trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas, sabe? Eu percebi também muito, assim, uma coisa de pessoas normais nesse livro, só que um pouco mais maduro e sem muito nhenhenhê, que é o que a gente tem lá em Pessoas Normais, que eu não gostei justamente por causa disso. Esse triângulo amoroso que eu falei pra vocês, que ela tá saindo com o Oscar, mas ao mesmo tempo ela tá saindo com o Silas, não achei que foi triângulo amoroso de fantasia, por exemplo. Aquela coisa melosa entre os dois, aquela dúvida, ai meu Deus, com quem que eu fico? Eu acho que foi super natural, até porque são personagens muito distintos, mas eu fiquei muito tenso, assim, pra saber quem ela ia escolher, porque enquanto eu tava lendo, em certos momentos eu tinha um favorito, eu achava que certa pessoa seria melhor pra ela, em outros eu já tava pensando melhor e querendo a outra pessoa pra ela. Tudo isso, a escrita, a narrativa, os personagens, os cenários, a vida dela, esse livro no geral foi muito revigorante, sabe aquele ar fresco? Que bom que eu não abandonei esse livro, que bom, porque ficou muito bom, eu amei demais, já dei 4 estrelas e meia e eu favoritei, eu acho que eu só tirei a meia estrela justamente por causa desse começo muito difícil, muito enrolado, muito chato mesmo, tá? As primeiras 100 páginas são chatas. Vai com paciência, porque eu juro pra vocês que vai melhorar. Parece que eu rejuvenesci, assim, parece que minha pele ficou lisinha depois de ler, assim. Agora vim contar a sua experiência. Agora o hater chegando aqui pra vocês. Você leu quantas páginas? Eu li só o primeiro capítulo e daí... Ah, bacana, legal. Esse leu, hein? Eita, como ler. Eu fiquei um pouquinho afobado pra ler o livro e eu achei o primeiro capítulo muito maçante, daí eu passava as páginas assim, eu via que tinha uns blocão de texto. Ele tem muito blocão de texto. E daí eu li o primeiro capítulo, daí eu vi que tinha um ex-namorado dela, daí eu já fiquei, ai gente, ela vai ficar correndo atrás desse ex-namorado. Eu já tirei as minhas conclusões. Esse é o chato que fica filosofando, que a vida é como um saco de feijão. Vocês são os feijões. Ah, vai lá. E como veio na tag, daí todo mundo tava falando assim que achou um pouquinho chato. Muitas pessoas eu vi que desistiu do livro, ou que leu, que demorou 2 meses pra ler. Eu vi essas resenhas assim, daí eu fiquei, melhor desistir agora. E daí como o Victor falou pra mim que as primeiras 100 páginas, ele até mandou uma mensagem pra mim falando que livro é chato. Eu falei, nossa, realmente eu acho que eu vou abandonar igual você, porque pra mim também não tá funcionando. Então, eu acho que esse pá é uma hora assim, tipo, meio ruim pra ler, se eu deixar pra uma hora que eu tiver um pouquinho mais... Agora que você já sabe que fica bom depois, quem sabe você não dá uma outra oportunidade. O Victor até falou pra mim assim, de tipo, eu resumo a primeira página. Eu resumo as 100 páginas pra você, você pega a partir de onde fica bom. Desisti mesmo, abandonei desse. Mas pelo menos vocês tiveram a resenha do Victor, que é o que importa, né? Estamos aí, mais um dia, estou aqui com... menino, vou contar pra vocês, se o meu nariz deixar hoje. Vamos falar sobre o caso do cachorro morto e depois ele vai comentar sobre qual você vai falar? Lágrimas de Aço. Lágrimas de Aço. Bom, não gostei desse livro. Eu acabei dando 1 estrela pra ele e foi uma total decepção. Foi um livro que eu não tinha muitas expectativas, porque eu nem sabia na real do que se tratava, mas foi muito, muito chato. Esse livro é contado pelo ponto de vista de uma criança e esse garotinho não fica assim explícito no livro, ele não chega a falar pra gente, mas a gente entende, e eu acho que eu também vi em sinopse do livro aí pela internet, a gente entende que ele tá no aspecto autista. Daí no começo do livro, ele tá andando ali pela rua da vizinhança dele e ele vê um cachorro morto no quintal de uma vizinha. E ele fica apavorado com isso e ele chega lá até, vai abraçar o cachorro tá morto, aí chega a polícia e leva ele, começa todo um rolo assim. O pai dele fica super puto porque ele se envolveu, lá. Só que ele quer porque quer descobrir quem matou esse cachorro. Então ele vai
vai fazer uma mini investigação ali com as pistas que ele tem. Só que no meio disso ele também vai descobrir outras coisas sobre a vida dele em relação à mãe, porque ele mora só com o pai. A mãe faleceu algum tempo atrás, então, na verdade, metade do livro é o rolê da mãe e metade do livro é o rolê do cachorro, tá? Essa investigação aí se resolve basicamente na metade do livro. E assim, normalmente, eu amo protagonistas crianças, é muito raro eu não gostar, muito, muito raro. Toda vez que tem uma narração de criança, eu sinto que o texto fica tão levinho, tão gostosinho, tão inocente, sabe? Mas aqui eu achei muito chatinha, achei esse livro extremamente enfadonho, enrolado e sem trama nenhuma. Fora que também vamos adereçar um problema aí que eu já li outros livros que falam sobre o aspecto autista de uma forma muito mais real, muito mais interessante, muito mais bem pesquisada. E aqui eu não sei se confere essa informação, tá? Tô passando algo que eu ouvi falarem pela internet. Então, assim, fonte, internet. Fonte, não foi preciso. Mas ouvi dizer que o autor, ele não fez muita pesquisa sobre o autismo pra escrever esse livro. Basicamente, ele disse numa entrevista que ele usou a imaginação. Então, assim, né? Isso dá pra sentir no texto. Eu não percebi essa sinceridade em relação a retratar esse quadro. Eu acho que foi feito de uma forma muito generalizada, de uma forma estereotipada. E a gente tem, sim, alguns detalhes legais aqui e ali, mas eu nunca, de fato, consegui entrar na vida ali do protagonista, ainda mais que a narração é super próxima dele. Eu não consegui me sentir próximo desse protagonista o livro inteiro. E daí a gente entra no meu grande problema com esse livro. Ele ama falar aleatoriedades. Então ele ama, do nada, começar a explicar fórmulas matemáticas pra você, e falar sobre o espaço, e falar isso e aquilo. Só que assim, é num nível de uma página sim, uma página não, a gente tem gráficos de matemática, mapas detalhados de coisas, fotos, e ele fica toda hora falando alguma aleatoriedade, alguma curiosidade. Aqui eu acho que é literalmente uma receita, quer ver? Tem um que ele faz aqui, ele faz uma análise do cão dos Baskerville, do Sherlock Holmes. Aí se você abre aqui, ó, tá escrito na regra do ABNT. Porque é um artigo científico onde ele vai dissecar a obra do Sherlock Holmes. Tipo assim, do nada, no meio da história. Se você pular, você não vai perder absolutamente nada, tá? E ele faz tópicos, e ele coloca em negrito, e ele começa a fazer toda uma divagação. Achei um pouco caricato, mas eu acho que assim, o livro também, ele tem um tom mais voltado pro infanto-juvenil, e isso não necessariamente é uma coisa ruim, porque infanto-juvenil tem alguns livros que são, na forma como são escritos, funcionam pra todas as idades, e tem vários aí que eu posso usar de exemplo, e eu acho que aqui, eu não sou o público desse livro talvez, eu acho que ele é bem mais focado realmente num público infanto-juvenil, que vai gostar de aprender, que vai gostar de ler essas coisas aleatórias no meio da história, sabe? Mas pra mim, a escrita não teve aquele temperinho, não teve aquele tchan, sabe? Não teve aquela coisa gostosa. Eu acho que foi um livro muito penoso pra ler. Grande parte dos diálogos é ele disse, eu disse, ela disse, ele disse. Tipo, é literalmente isso, sabe? Tem uma página assim que é só ele disse, travessão, ela disse, travessão, eu disse, travessão. Deixa eu ver se eu acho algum outro exemplo aqui, mas esse livro é o próprio inimigo do entretenimento. Ele tem uma parte que eu fiquei chocado, que eu virei assim, ele, olha aqui, ó, um monte de coisa, tipo, gráfico científico, tabelas. Pra que isso, meu Deus do céu? É muito assim, gimmick, né, artifício, sabe, pra preencher a história, pra preencher a página. Porque se você tirar esses artifícios, essas coisinhas aleatórias que ele coloca, não sobra trama, sobra um conto de 10 páginas. Então eu fiquei puto com esse livro, na verdade. Eu dei 1 estrela pra ele e é daqui pra Pilha do Sebo, viu? Aí, outro que vai pra Pilha do Sebo, Thiago vai falar sobre Lágrimas de Aço Aço. S.I. Cosby, então. Vamos lá. Ali, Lágrimas de Aço eu também não gostei. O livro, ele vai contar a história de 2 pais que procuram vingança pelo assassinato dos filhos, porque a polícia meio que engavetou o que aconteceu e os filhos eram gays, então tem toda essa questão de homofobia, também tem questão de racismo no livro. Só que o livro, ele vai pra uma vibe muito busca implacável desses filmes assim de vingança, sabe? De carro explodindo. Exatamente, assim, ele tem muita cena de ação. O livro, ele é bem rápido, ele é bem fluido, porém tem uns diálogos muito ruins, que tem uma parte que ele pega e fala assim, ai, seu mordedor de fronha, sabe? Nossa! Tipo, é muito ruim, assim. Eu previ tudo que tava acontecendo ali no livro. Eu dei 2,5 estrelas pra ele e também não gostei. Estamos aí com um livro ruim. E agora falta um livro pra cada um. Pra mim falta O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. E pra mim se a Rua Bow falasse alguma coisa Bill assim. falasse, é do James Baldwin.
Então a gente volta daqui a pouco. Concluída então a TBR, oficialmente li o terceiro livro, que é O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, do Grady Hendrix. Esse aqui é o segundo livro que eu leio do autor. O primeiro foi aquele do Pêssego, que eu já tinha amado demais, então eu tava com bastante expectativa pra esse. E eu adorei esse livro também, foi muito, muito divertido. Ele é um livro meio trashzão, assim. Como você pode ver até pela capa, ele tem toda essa vibe anos 80, né? Aqui a gente vai ter duas amigas, a Abby e a Gretchen. Elas são amigas desde pequenas. Ele conta, inclusive, como elas se conheceram, como elas passaram a ser amigas, e é muito legal essa introdução do livro. E a gente vê que se passaram anos, elas continuaram amigas, elas estão ali na escola juntas. Aí, certo dia, elas vão com outras duas amigas pra um lugar ali. Acontece uma coisa, a Gretchen se perde ali no meio da floresta, e quando ela volta, ela tá muito estranha, ela tá muito tendo alguns episódios bizarros, assim. No começo ela não fala muito com ninguém, depois ela começa a agir de forma estranha, e ela começa, o visual dela começa a ficar muito estranho. Coisas suspeitas vão acontecendo e eventualmente... Só que assim, a grande questão desse livro é o exorcismo da minha melhor amiga. Então a gente já imagina que essa amiga, na verdade, não tá com nenhuma doença, né? Assim, ela está possuída pelo capiroto. Só que até eles descobrirem isso no livro, é assim, as últimas 50 páginas, entendeu? É mais disso, dessas coisas bizarras acontecendo. E daí ela começa a querer meio que destruir a vida de todas as amigas dela ali. Eu fiquei muito preso nas páginas, assim, de que eu não via a hora passar, eu só queria ler mais, mas eu não conseguia largar esse livro. Aconteceu uma coisa que eu gosto muito, que é ler sem me preocupar quantas páginas faltam pra terminar. Porque normalmente por causa do meu trabalho eu fico muito ansioso, assim, sabe? Eu já preciso ler mais tal livro pra esse vídeo. Mas nesse eu não senti isso, sabe? Eu não tava vendo as páginas passarem, eu só tava aproveitando e me deliciando. Eu amei essa vibe dos anos 80, puxa muito pra estética do Stranger Things, por exemplo. Então a gente abre esse livro, elas se conhecem numa cena onde elas estão junto num negócio de patinação ali, sabe? Já me sugou logo de cara e eu consegui visualizar absolutamente tudo desse livro. Esse livro tava sendo um filme, tava rodando um filme na minha cabeça. E sabe o que eu mais amei por isso aqui ser anos 80? Não ter referências de anos 80. Tipo assim, de ficar toda hora jogando referência de banda, de filme, de coisa assim. Ele por si só, ele te mostra que é anos 80. Ele não precisa ficar usando artifício de ficar falando nome, referência o tempo todo, sabe? Esse livro também, como eu disse, ele é muito menos sobre a questão do exorcismo, sobre ela estar possuída em si, e é muito mais sobre a amizade da Abby com a Gretchen e como, no final das contas, aquela mensagem bonitinha de que nem uma possessão, nem o capeta pode nos separar. Inclusive, se você tá querendo muito ver cenas dela amarrada na cama, se contorcendo, sendo exorcizada, isso é só no final do livro, tá? Então ajusta suas expectativas pra isso. O que em certo momento eu confesso que, assim, eu acabei dando 4 estrelas pra esse livro, eu tirei uma estrela porque eu achei que demorou muito pra chegar nessa conclusão de que ela estava possuída, porque já tinha acontecido tanta coisa que dava esse indício, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu não senti em momento nenhum que esse livro foi lento, foi arrastado, foi denso, foi enrolado, nem nada assim. Eu senti ele muito fluido, muito gostoso, muito dinâmico. Ele tem um tom bem menos satírico do que o livro do Pêssego. O livro do Pêssego, assim, é muito 100% crítica social com tom de sátira e bom humor. Aqui ele é bem humorado, mas ele é meio trash, meio slasher, assim. Ele tem algumas críticas e tal, e ele é um livro que não é pra ser levado a sério, mas ele não é tão igual no do Pêssego, sabe? A mistura perfeita, pra vocês terem uma noção do que é o Exorcismo da Minha Melhor Amiga, você mistura o Exorcista com Meninas Malvadas. Esse é o resumo perfeito pra esse livro, ele tem muito vibe de Meninas Malvadas. E também aproveitando pra já deixar aqui um aviso de gatilho, porque esse livro tem algumas cenas que vão falar sobre abuso, sobre estupro, sobre suicídio, sobre crueldade animal, e é um livro, assim como acho que é o padrão do autor ali, algumas cenas gore, né? Então algumas cenas com nojinho, com descrições de verme saindo da boca, de gente vomitando, entendeu? Então é daí pra baixo. Mas assim, no geral, nossa, que diversão que foi esse livro, eu adorei. Eu acho que já solidificou o Grady Hendrix como um dos meus autores favoritos aí, nesse gênero meio gore, meio terror, meio suspense, mas ao mesmo tempo com bom humor. Tô super empolgado pra ler os outros livros dele, eu tenho mais outros 3 aqui em casa. E agora o Thiago vai falar com vocês sobre o livro que ele leu, que é Se a Rua Bill Falasse, do James Baldwin. Venha. Esse é o meu primeiro livro do James Baldwin e eu gostei bastante. O Victor gosta muito do Quarto de Giovanni dele e eu me surpreendi bastante. O livro é muito bom, ele conta a história da Trish e do Phone. E daí a gente acompanha eles novos, assim, a gente tem uma perspectiva da Trish com 19 anos, tipo, no futuro, digamos assim. E daí a gente volta pra acompanhar como ela conheceu o Phone ali. A Trish tem uma hora que o Phone ele tá brigando com um
menino, e daí ela vai lá com um pau com, tipo, Prego. e daí ela mete na cara dele, assim. Meu É Deus. um negócio que você fica, gente, pelo amor de Deus. Por isso você gostou, né? E o começo é muito bom, assim, essa parte deles criança, eu adorei. E daí a gente vai pra parte do futuro, que daí começa a debater, porque o Fone, ele tá preso. Ele foi condenado por ter estuprado uma moça. E daí, o livro, ele conta praticamente tudo isso, assim, dessa parte que a polícia não quer nem saber. Eles pegam a primeira pessoa e já prende. Tá. A Trish também tá grávida do Fone. Então você fica naquela tensão, assim, daí tem os pais dela e os pais dele também tentando ver alguma coisa O que isso pode fazer? ver o que pode acontecer ali pra tirar o Fone da prisão, porque não foi ele que fez. Então tem toda essa questão, assim, de racismo muito pesada. E eu acho que o James Baldwin escreve muito bem, assim, tem horas que pega no coração. Eu até marquei bastante coisa aqui no seu livro. O final tem uma reviravolta muito boa, assim, que as últimas 2 páginas você vai ficar chocado com o que acontece. Quero ler. E eu adorei bastante, eu dei 4 estrelas. E não vejo a hora de ler o quarto de Giovanni também. No final das contas aí, o meu saldo foi mais positivo que o do Thiago, porque o Thiago desistiu de um, o outro ele odiou e esse aqui ele gostou. Pelo menos um, né? Pra ter alguma coisa nesse vídeo. Pra falar... Mas eu gostei muito desse aqui. Eu gostei demais, favoritei o... que eu não lembro o nome. Escritores e Amantes. Escritores e Amantes. E só não funcionou um pra mim, então acho que foi super legal. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo, primeiro de tudo. E se vocês já leram algum desses livros que a gente mencionou aqui. O que vocês acharam? Se vocês concordam, discordam. O Thiago não tem canal no YouTube, mas ele de vez em quando joga uns TikTok, uns negócios ali, umas coisas no Instagram também. Então vou deixar aqui embaixo pra vocês. Antes de você ir embora, se inscreva nesse canal se você não for inscrito. Se você quer ajudar com o meu trabalho, você pode também super apoiar, se tornar um membro. Tem o linkzinho do meu Catarse aqui embaixo. Uma forma de você assinar o meu projeto do Catarse, você recebe recompensas em troca. Então a gente tem grupinho no WhatsApp, tem leitura conjunta, você recebe conteúdo adiantado do canal, conteúdo extra, tá? Não deixa de conferir, é uma forma de você fazer com que eu consiga continuar trabalhando e sobrevivendo aqui de YouTube, tá bom? Agora também tem o Buddy Read, que é uma leitura conjunta ali com o pessoal. A gente tem uma segunda leitura conjunta também, com títulos mais lançamento, às vezes livros calhamaço, livros de fantasia. Então, se você quer fazer parte de tudo isso, não deixa de conferir o projeto do Catarse aqui embaixo e se tornar um membro, por favor, tá bom? Por enquanto, a gente vai ficando por aqui, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo pra vocês. Sim, Tchau!